Desse modo, já que o Supremo Absurdo havia impedido essas operações durante a pandemia, os agentes precisam comunicar o Ministério Público sobre o motivo da operação. O órgão confirmou que foi notificado pela polícia sobre a ação. Tá? A ação, segundo o delegado da COI, a ação cumpriu todos os protocolos da decisão do STF. Vocês vão ver aqui, né? Vou colocar aqui a foto, né? A operação apreendeu 15 pistolas, 6 fuzis, uma submetralhadora e essa munição de canhão aí que vocês estão vendo aí na foto, né? É uma munição antiaérea de uso do Exército. A ação envolveu 250 policiais, 4 blindados e 2 helicópteros. Essa operação tem o objetivo dela era investigar o aliciamento de crianças e adolescentes para ações criminosas, como assassinatos, roubos e até sequestros de trens da Supervia. A polícia afirma que o tráfico da região adota táticas de guerrilha, com armas pesadas e soldados fardados. Duvido que alguém aqui tenha se surpreendido com alguma palavra que eu falei. Duvido mesmo. O Jacarezinho é considerado uma base do Comando Vermelho, tá? Que é a maior facção do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. A comunidade é predominantemente plana, repleta de ruelas, né, vielas, né, e cercada de barricadas instaladas pelo crime, o que dificulta o acesso, por exemplo, dos blindados. Eu vou me abster aqui de passar qualquer imagem sobre essa operação, pessoal, porque a mídia passou, realmente a gente vê coisas que não são legais, tá? Mas foram vistos criminosos portando fuzis, pulando de laje em laje, tentando fugir, né? Eles passavam as armas de mão em mão pelos muros, enquanto corriam pelos telhados das casas. Que fique claro, hein? Durante a operação, não havia movimentação de moradores nas ruas e vielas do Jacarezinho. A troca de tiros afetou a circulação, né, da linha 2 ali do metrô, né, da Supervia, né? A polícia foi cumprir mandados, 21 mandados de busca, apreensão e de prisão de criminosos mesmo que estavam envolvidos nesse esquema de aliciamento de menores. A polícia identificou, na verdade, uma estrutura típica de guerra, com centenas de soldados munidos de fuzis, pistolas, granadas, coletes à prova de bala, roupas camufladas e todo tipo de acessório militar. Então, né, a que ponto chegamos, né? É triste. Então, assim, a gente pensar aqui um pouco, né? Sim, o estado do Rio de Janeiro está assim, não é de hoje, mas piorou. Piorou depois que o STF proibiu operações durante a pandemia e também quando o STF começou a soltar à torta e à direita criminosos, também por causa da pandemia, afinal não pode haver uma aglomeração nas cadeias, né? Além disso, o STF também tem culpa nisso que aconteceu, no sentido de que eles começaram a soltar bandidos como o André do Rap, lembram? Eu até falei sobre isso em um vídeo aqui, considerado um dos maiores traficantes de armas do Brasil e do mundo. Outro traficante saiu pela porta da frente do presídio em que estava, usando um alvará de soltura falso. Então, eu acho que tem muita falha no sistema judiciário e que precisa ser revisto. Agora, com esse caso aqui, a mídia, todos estão dizendo que houve uma extrema violência no que aconteceu, o MP do Rio de Janeiro está investigando, direitos humanos apareceram, promotores de justiça estão acompanhando o caso, enfim, né? É aí que eu quero conversar com vocês, pessoal, esse é meu ponto, né? Como um caso está sendo tratado e como outro está sendo tratado. Assim, antes de passarmos à discussão, eu havia prometido falar aqui para vocês sobre a lista dos mortos que foi divulgada ontem à noite, na verdade, e foi atualizada hoje cedo. Foram já confirmados 28 mortos, 25 deles tinham ficha criminal e há provas contra os outros dois, 25, 26 e 27. Quem é o 28º mesmo? Um policial. Eu não vou ler os nomes deles aqui, tá? Não vou ler o nome, nem idade, não vou falar nada disso, tá? Mas eles eram denunciados, estavam, né, numa lista de denunciados pelo Ministério Público por tráfico de drogas e aliciamento de menores, e muitos eram soldados do tráfico,
E, né, infelizmente, são essas as pessoas, tá? Então, se houve extrema violência ou não, isso a gente tem que ver também, porque a polícia, quando chegou, foi recebida a balas. O soldado foi o primeiro a morrer. Ele levou um tiro na cabeça e ninguém nem sabe de onde partiu. Como eu falei, a comunidade é repleta de barricadas, ela é toda fechada. Então, apesar desses números da polícia que eu falei, parecia que era um contingente enorme de policiais, e era, mas eles estavam preparados, estão preparados para se defender. Então, vamos levar isso em consideração, tá? Vamos levar tudo em consideração antes de chegar a uma conclusão, beleza? Há muitos comentários na internet do tipo, chacina foi o que aconteceu lá em Santa Catarina, o que aconteceu no Rio de Janeiro foi uma faxina. Fica aí a reflexão. Outros comentários aqui que eu achei interessante separar aqui pra gente ler. Um aqui diz, a narrativa da mídia diz que o policial morreu porque estava no exercício da profissão. Então, assim sendo, isso serve também para os bandidos mortos que morreram no exercício do crime. Achei bem interessante isso daqui, né? Um outro falou que a mídia, que já está na hora da mídia parar de passar pano para bandidos e que a justiça seja feita lá em Santa Catarina e que o grito de justiça que muita gente lá do Jacarezinho soltou, fez protesto, fechou rua, queimou lugar, grito de justiça é válido sim, queremos justiça sim, mas uma justiça de verdade, né? E não uma justiça manipulada e falsa. Então, pessoal, por isso a gente tem que saber dos fatos antes de falar qualquer coisa, né? Uma comentarista da CNN, essa eu faço questão de colocar o vídeo aqui para vocês verem. Foi extremamente criticada até por jogadores de futebol, tudo por uma fala bem infeliz. Ao comentar sobre a operação, né, essa pessoa ela falou que a ação foi desastrada e trágica. Ela disse o seguinte: o discurso da polícia é que estava todo mundo fortemente armado, aparentemente estavam muito armados, mas não sabiam atirar, né? Eram 24 armados, mataram só um policial e do outro lado morreram todos esses, né? Ela disse. Depois ela se explicou e tal, né? Dizendo que em nenhum momento ela quis minimizar a morte do policial, que eles devem prender quem deve ser preso. Segue aí o vídeo dela. Raquel, 25 mortos, um policial. E o discurso da polícia é que estava todo mundo fortemente armado. Aparentemente, estavam muito armados, mas não sabiam atirar, né? Porque eram 24 armados e mataram só um do outro lado, mas morreram todos esses, né? Agora, pessoal, eu gostaria de chamar vocês para uma discussão, para uma reflexão. Segundo as palavras do brilhante Alexandre Garcia, a quem eu admiro muito, e que inclusive eu também vou passar um trecho aqui de uma declaração dele, ele disse o seguinte, e foi esse o ponto de partida para esse vídeo aqui. Vocês notaram a diferença do noticiário entre o assassinato de bebês em uma creche catarinense e a morte em confronto com a polícia no Jacarezinho de traficantes aliciadores de crianças para entregar drogas? E o Alexandre Garcia, o jornalista, ele fez críticas extremamente contundentes àqueles que estão repudiando a operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro nessa quinta-feira. Ele disse o seguinte: não sei qual é o objetivo de inverter as coisas nesse país. Estão apoiando a corrupção, a bandidagem, o traficante. E contra a lei, contra a polícia, contra a justiça. Não sei se há algum plano, algum objetivo de destruir o país, disse o jornalista. Segundo ele, também a operação policial foi legítima e não houve danos colaterais com inocentes mortos. É uma verdade, tá? Não houve dano colateral. Foram mortos aquelas pessoas que escravizam a população, que estavam usando menores, sequestrando trens, usando menores para entregar drogas para aqueles que sustentam crime, né? Ele fala mais algumas coisinhas e ele diz: eu não padeço de bandidolatria. Foi um confronto. A operação foi exitosa, não teve danos colaterais. Segundo a polícia, nenhum dos homens estava desarmado. A polícia se defendeu e foi recebida a bala. O jornalista ainda lembrou da liminar do Supremo Absurdo Federal do ano passado, que impedia as operações policiais de rotina em comunidades por causa da pandemia, como eu lembrei aqui. Então ele disse, esses então viraram territórios liberados, santuários do crime, em que as leis nacionais não entram, e lá vigoram as leis do crime. Graças ao tempo dado por uma liminar do ministro Edson Fachin, desde junho do ano passado, essas pessoas construíram casas-mata, bloqueios de concreto, que impedem a passagem dos blindados da polícia, enfim,
né, virou realmente um local para os bandidos, né, de domínio de bandidos. E agora eu falo, tá, naquele mesmo dia da chacina, que eles estão chamando aí de chacina no Jacarezinho, na verdade, eu vou chamar de operação policial. Pra mim foi uma operação policial, tá? Nesse dia, galera dos direitos humanos em peso lá, queria verificar o que aconteceu. Alguém viu ou ouviu falar sobre o pessoal dos direitos humanos ter aparecido lá em Santa Catarina? Não, né? Porque eles não apareceram. Não interessava a eles. Simples assim. Não interessava a eles isso. Então, pessoal, eu tenho aqui eu deixo aqui as minhas condolências para a família do policial morto na operação. Agora, passar pano para bandido ou defender bandido que alicia crianças, isso eu jamais farei. Segue aqui o vídeo do Alexandre Garcia para vocês verem o que ele falou. Gente, hoje, na favela do Jacarezinho, houve uma operação policial contra o Comando Vermelho. 25 mortos. Um policial civil. Mas já houve um movimento grande contra isso. O delegado-chefe do policial que morreu com um tiro na cabeça, porque um bandido atirou nele, disse que o sangue desse homem, que estava lá defendendo a lei e a sociedade, deve estar nas mãos de quem está fazendo isso. Por exemplo, o ministro Fachin já anunciou hoje mesmo que vai tocar um pedido do PSB para obrigar o governo do Rio de Janeiro a diminuir a letalidade da polícia. Ou seja, o policial, se for atacado, não pode silenciar o atacante. Deixa que ele atire tiros de fuzil a esmo na cidade. O delegado disse que também se referiu a entidades de direitos humanos que já se mobilizaram, Ministério Público, onde é que se viu matar bandido. Eu fico pensando, por que essa inversão de tudo nesse país? Inversão de tudo. Se está curando, não pode curar. Se está matando bandido, não pode. Se está... foi só criancinha que morreu. Não tem muita importância. Provavelmente o atacante é vítima da sociedade. Estão invertendo tudo. É para destruir o país, destruir a família primeiro, porque senão não destrói o país. Destruir a religião, porque senão não destrói os valores. Aí destrói o país. E por quê? Porque, minha gente, esse país está fadado a ser a maior potência do mundo. É só olhar para o nosso potencial. Não, pessoal, eu convido vocês aqui para uma reflexão. Quando a mídia nos faz dar mais importância a uma operação policial que investigava e acabou com a morte de pessoas que aliciavam crianças para o crime, e pouca importância dá ao ataque a uma creche, onde crianças, bebês de menos de 2 anos de idade são mortos cruelmente, eu acho que é hora de pensar, e bastante. Eu acho que é importante a gente ver tudo isso e principalmente entender aquilo que eu sempre falo aqui. Como a mídia tem um poder manipulador impressionante. De repente, os portadores de fuzis viraram anjinhos, coitados, trabalhadores, pais de família. E nenhuma palavra sobre o ataque lá em Santa Catarina, não. No máximo, uma notinha de rodapé. Triste, né? A grande verdade é que a militância da mídia, sim, ela existe. A militância da mídia jamais vai conseguir entender que um jovem de uma comunidade com um fuzil na mão, né, não ameaça só a paz social ali, a paz da sua comunidade, mas também a vida de todos os moradores de comunidades, até os seus defensores nas redações dessas mídias. Mas talvez essas mídias só percebam isso quando forem vítimas diretas ou indiretas desse fuzil. Talvez seja isso o necessário para que a mídia comece a dar nome aos bois e a tratar corretamente
falar corretamente quem é quem. Fico imaginando no Lacrástico de hoje à noite, como é que não vai ser. Vou fazer, acho que uma cobertura de 1h30 sobre o que aconteceu no Jacarezinho, com o choro das mães e mostrando o sangue. E no máximo vai ter uma notinha de 5 minutos dedicada a Santa Catarina, se é que vai ter. Lembrem-se sempre, pessoal, de algo que eu costumo dizer aqui. Sejamos sempre massa pensante e jamais massa de manobra, para podermos distinguir os fatos e não sermos manipulados pela mídia. Pensemos sempre. Pensar incomoda, né? Então, vamos incomodar. Pensemos. Quem pensa incomoda. Vamos incomodar. Vamos pensar. Vamos analisar todos os fatos. Fica aí a reflexão para vocês, pessoal. A todos desejo um bom domingo. Aproveitem. Esse vídeo, você já sabe, vai ao ar só mais tarde. Tá no forninho, mas, né? Vocês sabem que o meu forninho é meio lento. Agradeço a todos por não ter havido um acidente. Agradeço a todos pela paciência, pela audiência, pela presença. E convido todos vocês a fazerem essa reflexão. Sejamos massa pensante e não de manobra, pessoal. Lembrem-se disso. Quem pensa incomoda. Vamos então incomodar. Um grande abraço a todos. Todos vocês inscritos aqui no canal Juliana Bertolozzi. Até a próxima, pessoal. Bom domingo e até a próxima.